Meus amores, preparem-se, porque hoje vamos falar sobre uma das maiores lendas da música mundial de todos os tempos. Vamos falar sobre uma personalidade que já foi citada anteriormente inúmeras vezes aqui no nosso programa, devido às suas qualidades e ao seu sucesso como intérprete. Porém, hoje daremos maior atenção, maior e merecida atenção à sua biografia. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Nathaniel Adams Coles, mais conhecido por seu nome artístico de Nat King Cole, que nasceu no dia 17 de março de 1919 na cidade de Montgomery, estado norte-americano do Alabama. O pai de Nat King Cole era pastor em uma igreja evangélica e a mãe de Nat King Cole era dona de casa, mas ajudava seu marido na igreja regendo o coral. Ou seja, a mãe de Nat King Cole possuía atributos musicais que ela utilizou para ensinar a seu filho os princípios básicos do piano, quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Foi com esta mesma idade que a família de Nat King Cole mudou-se com ele de Montgomery, no Alabama, para a cidade de Chicago. Cidade esta que futuramente, quando Nat King Cole começasse sua carreira artística, lhe ofereceria uma gama muito maior de oportunidades. Já instalados em Chicago, aos 12 anos de idade, Nat King Cole tocava órgão e cantava na nova igreja onde seu pai pregava. Durante sua adolescência, Nat King Cole estudou no Conservatório de Chicago um curso de piano clássico, tornando-se um dos maiores pianistas de toda a história da música mundial. Isto é, internacionalmente reconhecido. Mas é claro, Nat King Cole era um adolescente nos anos 30. Portanto, embora ele estudasse o piano clássico, o ritmo do qual ele gostava mesmo era o jazz. E sendo assim, Nat King Cole tornou-se um dos maiores pianistas e cantores de jazz de todos os tempos. Aos 15 anos de idade, ele já trabalhava como pianista profissional, tocando na vida noturna de Chicago, que já desde aquela época era bastante badalada. E aos 17 anos, ele formou o seu primeiro conjunto musical, do qual ele era o próprio líder. Um conjunto intitulado The Royal Dukes, ou em português, Os Duques Reais. Percebam desde aí a inclinação de Nathaniel Adams Coles pela nobreza, já que ele começou como um duque real e terminou como rei. Afinal, não podemos nos esquecer de que Nathaniel Adams Coles escolheu a palavra King para compor o seu nome artístico, e a palavra King, em inglês, significa rei. Bem, aos 18 anos de idade, no ano de 1937, Nat King Cole partiu em turnê pelos Estados Unidos como pianista de uma peça de teatro musical negro intitulada Shuffle Along, que fez o maior sucesso por todos os cantos onde rodou. Depois de muito viajar com o teatro, Nat King Cole decidiu se estabelecer na cidade de Los Angeles, onde ele viria a conhecer os seus 2 parceiros que fundariam com ele o conjunto musical pelo qual ele ficou conhecido no início de sua carreira, com seus primeiros sucessos. Inicialmente, o nome deste grupo musical era King Cole and His Swingsters, ou em português, o Rei Cole e os seus súditos do swing. Mais tarde, o nome do grupo foi simplificado, tornando-se apenas The King Cole Trio, ou em português, o Trio do Rei Cole. A primeira gravação em disco que o King Cole Trio realizou em sua vida
aconteceu no ano de 1941, ou seja, quando Nat King Cole possuía 22 anos de idade. Esta canção é uma música da qual nós já falamos anteriormente aqui no programa, muito tempo atrás. Um jazz standard intitulado Sweet Lorraine. Nat King Cole sempre teve muita gratidão por essa música Sweet Lorraine, que foi a música que deu o pontapé inicial em sua carreira fonográfica. Portanto, nunca deixou de cantá-la ao vivo em seus shows, em suas aparições, e também regravou-a inúmeras vezes. Mas devo adverti-los de que, embora a gravação de Sweet Lorraine tenha sido muito importante na história de Nat King Cole e de seu trio, não foi este o primeiro sucesso do grupo musical. Não, mas este sucesso não tardava a acontecer. Viria naquele mesmo ano de 1941 com uma gravação de That Ain't Right, canção que traduzida para o português significa Isso Não Está Certo. Esta música é um misto de swing com blues que lembra muito esta época pré-origem do rock, sabe? É algo que as pessoas ainda não sabiam direito como nomear, mas que mais para frente, a partir de 1944, seria chamado de rock and roll. A canção That Ain't Right, na interpretação do King Cole Trio, atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso conhecidas como Harlem Hit Parade, que eram uma espécie de ranking musical destinado apenas aos músicos negros, levando em consideração apenas a opinião do público negro. Para vocês terem ideia do tamanho do segregacionismo que imperava nos Estados Unidos naquela época. Bem, no ano seguinte, em 1942, o King Cole Trio repetiu o feito conquistado e novamente alcançaram o primeiro lugar na Harlem Hit Parade daquele ano, desta vez com um jazz mais lento e mais romântico, intitulado All For You. Mas foi no ano de 1943 que veio a consagração nacional, quando pela terceira vez seguida, pelo terceiro ano seguido, o King Cole Trio emplacou o primeiro lugar nas paradas de sucesso da Harlem Hit Parade. E desta vez o sucesso foi tão bombástico que atingiu até mesmo as paradas de sucesso não segregacionistas dos Estados Unidos. Nossa música de hoje atingiu o 9º lugar nas paradas de sucesso nacionais daquele ano de 1943, tornando-se o primeiro sucesso nacional de Nat King Cole e seu trio. Senhoras e senhores, estamos diante de uma canção intitulada Straighten Up and Fly Right, ou em português, aperte os cintos e voe direitinho. Voe direitinho no sentido de tenha um bom voo, sabe? Um voo cuidadoso, um voo cauteloso, que não aconteça nada, nenhum tipo de acidente, ok? É este o sentido da expressão fly right. Nossa música de hoje foi baseada em uma parábola que o pai de Nat King Cole contava em seus sermões na igreja. Esta parábola contava a história de um macaco que pegava carona nas costas de uma águia e a águia tentava matar o macaco. Mas o macaco tomava conta da situação e fazia com que a águia voasse direitinho até pousá-lo no chão em segurança. Senhoras e senhores, infelizmente, como vocês podem imaginar, esta parábola que o pai de Nat King Cole
contava em sua igreja evangélica era um alerta contra possíveis situações de racismo. O racismo é crime no Brasil. A águia, desde aquela época, já representava o símbolo militar dos Estados Unidos. Vamos lembrar que estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Sim, novamente o nosso programa trazendo à tona a Segunda Guerra Mundial, como já temos feito desde que começamos a falar das canções do ano de 1939 e provavelmente continuaremos a fazer até terminarmos todas as canções de 1945. E talvez até mesmo além disso, visto que a Segunda Guerra Mundial deixou suas consequências. Bem, voltando ao que eu dizia, a águia é o símbolo militar dos Estados Unidos e, portanto, nesta parábola que foi traduzida para a nossa música de hoje, representa o homem branco violento. O macaco representa o homem negro da maneira pejorativa, da maneira racista, como era visto pelo homem branco violento. Em seus sermões, o pai de Nat King Cole alertava aos seus fiéis de que eles não poderiam confiar em qualquer águia por aí, pois quando menos se espera, estas aves de rapina poderiam estar prontas para dar o bote. E se isto acontecesse, era preciso saber como reagir nesse tipo de situação. Nat King Cole musicou o sermão de seu pai, utilizando para isso o tema de um hino religioso folclórico que o pai de Nat King Cole cantava frequentemente em sua igreja. Mas é claro, Nat King Cole deu aquela swingada no hino, deu aquela jazzificada e, portanto, podemos sim considerar a nossa música de hoje um jazz standard ou um swing standard, como vocês preferirem. Esta metáfora parabólica criada pelo pai de Nat King Cole fez com que grande parte da população estadunidense, principalmente os estadunidenses brancos, não entendessem a real mensagem da canção, tomando aquilo como uma musiquinha inocente que conta a história de um passarinho e de um macaquinho, mas na verdade escondia alertas muito perigosos por trás daquilo. Foi assim que uma canção completamente antirracista e podemos dizer que até mesmo antibélica chegou aonde chegou, tornando-se um dos maiores standards daquele ano de 1943. Mas além disso, é necessário reforçar que, apesar do talento de Nat King Cole, apesar de tudo isso, o sucesso de Straighten Up and Fly Right teve uma ajudinha. Como? Essa ajudinha partiu do produtor musical Irvin Mills, que adorou a música de Nat King Cole e propôs comprá-la, incluindo o seu nome nos créditos da composição. Mas vale reforçar que ele não compôs coisa nenhuma desta música. Ele apenas soube como vendê-la, e isto ele soube muito bem, até mesmo explorando o trabalho de Nat King Cole, visto que Irvin Mills ficou com a maior parte dos royalties, deixando a Nat King Cole apenas o sucesso, apenas a elevação de seu nome para nível nacional e posteriormente internacional. Este seria apenas o comecinho da carreira de Nat King Cole. Ao longo dos anos 40, ele lançaria outros milhares de sucessos, tanto em sua carreira com o King Cole Trio, quanto em sua carreira solo. E nos anos 50, ele atingiria o ápice do seu sucesso, tornando-se inclusive o primeiro homem negro estadunidense a ser apresentador de um programa de televisão.
o King Cole Show, que estreou no ano de 1956. Vamos falar muito ainda sobre Nat King Cole aqui no nosso programa, mas por enquanto ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês por acaso gostaram da nossa música de hoje, do nosso programa. E eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? Até lá! Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau, tchau!